Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 98 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês também pela audiência no nosso perfil lá no Instagram, nos últimos 30 dias com mais de 2 milhões de visualizações. E hoje aqui comigo um programa muito especial, eu recebo o Rogério Melzi. Rogério Melzi, que é um dos principais executivos do país, tem muitos serviços prestados aí em várias empresas, várias organizações gigantes, liderou algumas gigantes no país, como o Hospital Care, a Estácio, a Cirela, entre a Ambev, o senhor também participou, já teve passagem pela Ambev, e a Suzano. Que currículo, hein, Melzi? Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Bom dia. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a você pela oportunidade. É sempre muito bom para mim estar de volta a Rio Preto, porque é verdade, a vida me deu essas grandes oportunidades. São mais de 30 anos, né? Eu nasci aqui em São José do Rio Preto, sou daqui com muito orgulho, chamo o Rio Preto de casa. Nunca deixei de vir para cá, muitas vezes ao longo desses anos, mas a vida me levou por esses caminhos, né? Então, grandes empresas, algumas das maiores do Brasil, foram grandes conquistas, não foram baratas, né? Isso demanda uma dedicação muito grande, grandes escolas dentro e fora do Brasil, foi um investimento bastante grande e gradativamente a cidade vem me chamando de volta, então eu estou muito feliz por cada vez mais conseguir voltar a conviver aqui em Rio Preto e muito feliz por te conhecer pessoalmente e poder vir aqui tentar contribuir para mais sucesso ainda, né? Bacana, Melzi. Olha, quem não conhece o Melzi, Rogério Melzi, ele tem MBA em Stanford e a carreira dele é marcada por transformação e inovação, e ele também fala muito sobre o Brasil corporativo, de dentro para fora, né, Melzi? Sempre falando muito sobre isso. E eu queria começar conversando com você sobre a mentalidade do executivo brasileiro. Você acha que o líder aqui, ele pensa diferente do líder europeu, do líder americano? Tem essa diferença e qual que é a importância disso? Porque aqui nós temos algumas questões econômicas, algumas medidas políticas, a política é sempre muito incerta, que acaba influenciando demais nas condições das empresas, não é verdade? Não, sem dúvida. De uma forma geral, você tocar empresas no Brasil é um desafio extraordinário, né? Você está sempre meio que remando contra a maré. Os desafios que você tem que enfrentar, uma série de imprevistos com os quais você realmente não conta quando você começa um negócio. Então nós temos uma macroeconomia que é de uma volatilidade absurda. Você pega agora mesmo, você pensar em criar um negócio, você pensar em investir capital, você tem que gerar retorno sobre um capital com uma taxa de juros de 15%, que dá 10% real ao ano, você tem que ser quase que um herói. Mas some-se a isso, você tem instabilidade jurídica, as leis aqui no Brasil elas vão e voltam, como dizem os sábios, né? Muitas vezes até o passado é incerto aqui, e isso é caótico do ponto de vista de gestão, elimina qualquer possibilidade de você fazer um planejamento, de você pensar um pouco mais alongado, né? A volatilidade joga contra o longo prazo, porque existe sempre uma pressão de você gerar retorno, e se você espera demais, você aumenta o risco, na verdade, ao longo do tempo. Então, as pessoas aqui no Brasil que vão tocar empresas, elas têm que ter uma versatilidade, uma flexibilidade, um poder de adaptação que o europeu e o americano não precisa. Então lá você consegue, principalmente nos Estados Unidos, ter uma visão de longo prazo, você tem um capital que, comparado com o nosso, é muito mais barato. Então as condições ali permitem uma visão empresarial que eu acho que leva a resultados melhores, e o próprio modelo do país, o resultado econômico, é fruto disso. Sim. O quanto que o Brasil corporativo ensinou o senhor sobre resiliência e adaptação? Queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, levando essa questão, porque nós temos empresários brilhantes que têm carreiras que começaram praticamente do zero
e hoje construíram verdadeiros impérios. Isso seria possível, inclusive, nos dias de hoje? Criar novos negócios com tudo que a gente já tem posto à mesa? Eu acho que é sempre possível. O que eu acho, Rodrigo, é que a situação que o Brasil nos impõe, e por um lado chega a ser quase folclórico, né, essa dificuldade toda, faz com que essa amostra seja muito menor. Quando você compara Brasil com Estados Unidos, por exemplo, o número de pessoas brilhantes que nós temos aqui, que de fato romperam, né, todas as barreiras e conseguiram avançar e fazer impérios em setores diversos, mas é muito pequeno. Se você pensar na população do Brasil, nós não somos tão menores que os Estados Unidos. E nenhum país é tão mais antigo que o nosso. Deveria ser uma coisa mais análoga, né? Então a minha tese é que as condições de contorno que você tem aqui impedem que a gente tenha mais. E grande parte do sucesso do que a gente vê nos Estados Unidos do ponto de vista econômico do país, na minha percepção, tem a ver com o fato de que é possível fazer isso não com mais facilidade, porque é sempre difícil, mas talvez com menos dificuldade, com menos barreiras contrárias. Eu gostaria de ter aqui não apenas aqueles grandes heróis que tem lá também, mas que você tivesse uma gama maior, né, daqueles que vêm talvez num segundo nível, mas que movimentam o Brasil de verdade, que movimentam a economia, que geram empregos. E eu acho que aqui no Brasil é muito mais difícil. Agora, ainda é possível. Por que é possível? É um país muito grande, é um país de dimensões continentais, é um país que tem muitos problemas, e quando você faz negócio, se você olha pelo ângulo certo, atrás de um problema tem uma ou mais oportunidades. Então, se você tiver estômago para enfrentar essa adversidade, para começar o seu negócio, se você entender que para que você tenha uma visão de longo prazo, que para mim é essencial para aumentar a chance de sucesso, você vai passar por maus períodos, maus bocados, você tem que aceitar isso. Não vai ser um voo de cruzeiro, ou se for, você deu uma sorte danada. Se você entende, aceita e tem as condições, eu acho que o Brasil é um país muito interessante de se investir, sim. Sim. Qual que é o erro mais comum das empresas que crescem rápido demais? Elas não preparam o seu lado interno muitas vezes. Às vezes você se torna vítima do seu próprio sucesso. Quando você acerta a mão, eu costumo dizer que uma empresa ela começa quase sempre como um negócio. Ela começa com uma boa ideia. Muitas vezes de uma pessoa, um empresário, uma empresária, que conhece muito de um ramo, tem aquela sacada, aquela oportunidade e cria o negócio. E de repente começa a dar muito certo, 1, 2, 3 boas ideias, e o negócio prospera, e dobra, e triplica, e multiplica de novo. E aí você tem que ter do seu lado interno toda uma preparação, que eu chamo de gestão e governança, para que você não deixe isso ficar muito diferente. Não precisa ser igual, mas se você não busca um equilíbrio, boas práticas de gestão, talvez ter uma diretoria mais robusta, começar a buscar nomes que conhecem mais que você conhece em determinadas disciplinas, por exemplo, um excelente financeiro, os pratos começam a cair. E aí, de repente, aquilo que é sucesso para você, complexidade, clientes, uma fábrica nova, uma distribuição diferente, agora você digital, agora você online, está tudo dando muito certo. Mas, de repente, o negócio começa a escorregar e você não criou os pilares, as bases, e aí você pode correr um risco muito grande. Sim. O senhor já disse que liderança é sobre decidir e inspirar, né? O senhor fala muito sobre isso. Na prática, o que diferencia um bom líder de um bom gestor? É muito do que o senhor estava falando agora, né? É perfeito, eu não poderia concordar mais, porque os bons gestores têm grande capacidade intelectual, analítica, de entender muito rapidamente quais são as informações que o ambiente está te dando, que a competição está te dando, e aí você toma boas decisões, você lê bem. Eu consigo saber que eu tenho que ir naquela direção, mas eu não estou sozinho, né? Eu tenho muitas vezes uma equipe, a minha empresa está crescendo, eu preciso fazer com que as pessoas venham comigo, eu preciso vender uma ideia, né? E muitas vezes é vender um sonho mesmo. Se você pega isso aplicado às novas gerações, a meninada que hoje tem 20, 25, 30 anos, e procura muito propósito, já não é mais uma questão só de dinheiro, quanto eu ganho, mas é também por que eu trabalho, para quem eu trabalho, essa visão da liderança é essencial. Então, para mim, hoje, né, as grandes pessoas, as grandes referências, combinam as duas coisas. Eu sei sim, eu sou analítico, eu consigo entender o que eu tenho que fazer, mas eu consigo criar também os meus seguidores, por assim dizer. Se eu fosse um jovem executivo hoje assistindo esse podcast, qual seria a primeira atitude prática para se tornar um líder melhor amanhã? Procurar boas inspirações, né? Quando a gente começa a trabalhar, a nossa vida é uma construção, né, Rodrigo? Você não é o jornalista que você se tornou porque você ficou 2 anos. Não, você tem uma jornada toda. Conhecimento é cumulativo. Certamente você teve pessoas que você olhou e foram muito inspiradoras para você no teu meio. E para nós não é diferente. Então, quando eu começo uma jornada de trabalho, eu vou ser estagiário, estagiária, desde o meu primeiro emprego eu tenho uma grande oportunidade de olhar pessoas que são muito boas, pessoas que não são tão boas,
Maus líderes, isso aí me ensina muito também, se eu souber observar. Por que aquela pessoa não inspira ninguém? O que ela faz que eu não quero fazer? Então eu brinco que no começo da carreira, você é como um copo vazio. Você precisa ir enchendo isso com sabedoria, conhecimento, experiência. E à medida em que a vida evolui, cabe a você manter aquilo e saber onde buscar mais. Então, olhe sempre dentro da sua empresa, olhe as pessoas que estão ao seu entorno, quem te inspira, por quem inspira, o que deu certo, o que não deu certo. E lembre que a construção de uma carreira, como foi para você, como foi para mim, é uma jogada de longo prazo. Se eu der um pouco, talvez, de sorte ou muita competência e conseguir resolver minha vida em 5 ou 10 anos, palmas para você, não é o padrão. O padrão é uma construção mais longa. Então tenha paciência, saiba aproveitar as oportunidades, procure quem te inspira e faça uma construção de longo prazo. Sim. O senhor atuou em conselhos de grandes empresas, né? Quando é criado o conselho, há duas maneiras de se ver essa iniciativa. Ou a empresa está muito saudável, ou tem algo que está errado. O que é o correto quando a empresa decide criar um conselho para seguir, para tocar o dia a dia? Eu sempre recomendo que qualquer empresa que se colocou numa rota de crescimento mais acentuada, ou então já chegou num determinado nível de tamanho, de complexidade, que crie o seu conselho. Às vezes não precisa ser um conselho de administração, pode ser um conselho consultivo, ou seja, ele não tem aquela responsabilidade fiduciária, societária, de representar sócios, né? Mas ele traz conhecimento. E muitas vezes você acaba combinando as duas coisas. Quando a empresa fica maior, mais complexa, você precisa ter sim quem representa sócios, toma decisão, vota, mas você quer também pessoas que estejam ali, que te orientam. Então, ter um conselho é sempre bom. Agora, o que vai definir se esse conselho vai ter uma agenda positiva, propositiva, ou seja, vamos olhar para frente, vamos fazer estratégia, vamos pensar em oportunidades, vamos crescer, ou se vai ser uma agenda reativa, olha, deu tudo muito errado, né? Tem muito a ver, na minha opinião, com a liderança, com o empreendedor. Porque quando, a forma que eu levo as coisas para o meu conselho, como eu uso o meu conselho, quanto que eu dou ouvido realmente, né? Eu fiz aquilo só para dizer que eu tenho, ou eu fiz aquilo que eu quero beber da experiência dessas pessoas? Então, quanto antes eu faço, na minha opinião, maior a chance de eu criar uma agenda positiva, uma agenda de propostas, e não uma agenda de ter que correr atrás. Mas vamos combinar? As coisas nem sempre saem, né, como tem que sair. E quando a maré vira, quando de fato as coisas deram errada, você quer ter um bom conselho do seu lado também. Porque são pessoas que provavelmente já viveram grandes dificuldades, que vão saber te orientar, pode até ser um ombro amigo quando necessário, ou até que vão chamar a tua atenção para algo que não está saindo tão bem. Então, o conselho, para mim, é bom em qualquer circunstância. Só escolha bem as pessoas que você vai trazer para que elas não sejam seus amigos. Elas têm que ser seus conselheiros. Sim, e nessa questão, o instinto pessoal do administrador tem que ser levado muito em consideração. Ele está vendo que a opinião do conselho às vezes não está no caminho correto. Ele tem que ter força de também contrariar esse colegiado? Dos dois lados, Rodrigo. Você precisa ter lideranças, porque assim, você pode ser um empresário, você é dono da sua empresa, um empreendedor, você começou o seu negócio, ou um executivo profissional, como eu fui boa parte da carreira, que você é contratado, mas você tem opinião própria, você tem luz própria. Então, quando eu olho uma opinião, em tese, externa, de um conselho, eu preciso saber filtrar o que de fato tem valor ou não tem valor. Mas eu tenho que fazer isso das duas formas, né? Eu posso ser mais resistente, mas eu tenho que ter humildade o tempo todo de saber que eu estou contando ali com pessoas que não apenas têm poder de decisão, mas teoricamente têm um nível de informação, de experiência igual ou maior que o meu. E trata-se de um colegiado. Mas na outra ponta é verdade. Tem muita gente que se torna conselheiro, pessoas boas, que têm muita experiência e vão trabalhar em grandes empresas, muitas vezes como conselho, e esquecem que não são mais protagonistas. Não é mais você quem está executando, eu não sou mais executivo. E aí vem muitas vezes aquela impaciência, né? Não, mas eu acho que você tem que fazer melhor, pode fazer melhor. Não. A partir daquele momento você precisa muito mais induzir, né, aquelas pessoas que estão protagonistas a fazerem o que tem que ser feito. Então, é dos dois lados. O conselho também tem que saber se posicionar, também tem que saber ter humildade para tirar o melhor daquele time. Sim. O senhor fala muito sobre sinergia estratégica entre setores, né? No Brasil, por que ainda é tão difícil os setores conversarem? Já que todo mundo depende de uma gestão eficiente. Por que não há essa sinergia proposta? Eu acho que é uma questão um pouco de cultura nossa, né? A gente não criou certos hábitos aqui no Brasil, que eu vejo mais, muitas vezes em países como os Estados Unidos de novo, né? Onde você vai buscar fora do seu setor, fora da sua área de atuação, você vai buscar mais cooperação. Pensa, por exemplo, eu fui bastante tempo de educação, ensino superior, né?
E se você tem a oportunidade para os Estados Unidos e você vai dentro de uma das grandes universidades que a gente admira, a gente sai daqui e vai estudar, você vai ver um monte de empresas lá dentro. Você vai ver que existe uma conexão, uma simbiose gigantesca entre as escolas, que muitas vezes são particulares, né, e as grandes empresas. Você vai no MIT, você vai ver grandes farmas lá dentro, porque eles estão fazendo muita pesquisa, né, as coisas estão acontecendo. Então existe uma cooperação incrível. Você vai aqui no Brasil, você não vê absolutamente nada disso. Parece que há um certo antagonismo. Então é muito cada um por si, eu vou resolver os meus problemas. Eu não sei se isso é uma coisa só cultural ou se a quantidade de problemas é tão grande que a gente tem no Brasil, todo dia, o tempo todo, que meio que as pessoas não vão atrás. Eu acho um comportamento ruim. Eu acho que você buscar, sim, formas de cooperação, inspiração. Tem uma cultura no Brasil que a gente tem muito pouco, que a gente chama de benchmarking, né? Eu quero aprender com o que é bom. Eu quero bater na porta de quem fez mais que eu. Às vezes eu não posso bater no concorrente, ele não vai abrir a porta para mim, mas eu posso pegar alguém que está numa outra geografia, eu posso pegar alguém de um outro setor, mas que é análogo ao meu. Por que não ter essa humildade, baixar a cabeça, abrir o kimono e falar, olha, deixa eu aprender como é que você fez aqui uma transformação digital, por exemplo. Eu quero me inspirar. Eu sinto pouco isso. Aqui no Brasil parece que as pessoas são muito voltadas para si próprias e para os seus problemas, o que eu acho um erro. Sim. No mundo pós-digital, o desafio deixou de ser tecnológico e passou a ser cultural, né? De cultura. Como transformar mentalidades dentro de empresas tradicionais sem perder a essência? Essa... Tem que respirar. Primeiro, a questão da transformação digital não é mais uma opção. Talvez há 5, 10 anos, antigamente nós tratávamos a TI, né, a tecnologia dentro das empresas, muito no âmbito do hardware. Eu tenho que trocar equipamentos, e depois dos principais sistemas, né, os ERPs, os sistemas legados, mas era uma coisa muito ainda, talvez, funcional. De 10 anos para cá, tudo começou a ficar muito revolucionário. Então, de repente, aparece uma ideia que pode sim trazer uma grande ruptura para você, e cabe ao empresário tradicional da economia real abrir espaço, primeiro na sua cabeça, depois na sua empresa, para que você possa ter vozes ali, principalmente em gerações mais nativas, digitais, e que possam te desafiar, encontrar ali um espaço, né, para que você possa pelo menos entender o que está acontecendo. Como é que você vai deixar de entender o que é uma blockchain hoje? Caramba, esse negócio vai desintermediar um monte de segmentos da economia. Como é que você vai ficar de fora disso? Então eu preciso buscar, trazer esse conhecimento. Agora, você traz um ponto que é muito importante. Em nenhuma circunstância as empresas devem sacrificar a sua essência. A sua essência é o seu DNA, o seu motivo, a sua missão, suas inspirações, e isso para mim sempre vem do dono. Quando não tem mais dono, vem dos herdeiros. Quando já é uma empresa maior, mais corporation, vem das lideranças, dos executivos. Ou você preserva isso de cima para baixo, e isso é uma saga, é uma luta diária, é você falar, é você estar presente, é um sacrifício grande muitas vezes, para que você não esqueça isso, mesmo quando você começa a ter um ambiente mais digital, ou morre, e morre muito rápido. Sim. Dentro do que o senhor falou agora há pouco, o que mata mais nas empresas no Brasil é a falta de estratégia, a falta de coragem ou o excesso do ego? Assim, a resposta fácil é que é uma combinação, de tudo, né? O ego muitas vezes nos leva a ter uma dificuldade em entender, por exemplo, que eu não tenho uma estratégia adequada. Eu não paro para pensar, eu vou levando. Está indo muito bem, obrigado, né? E eu só paro para pensar muitas vezes quando já criou-se um problema tão grande, uma dificuldade tão grande, que eu já tenho que talvez buscar outro tipo de socorro. Então o ego sempre joga contra. Agora, o que eu acho que é mais difícil no Brasil é você executar a estratégia. Porque você bolar uma estratégia, você comprar uma estratégia, pedir uma ajuda externa, digamos que é menos difícil, eu posso desenvolver. E muitas vezes, Rodrigo, é sexy, é glamouroso, todo mundo gosta de falar de estratégia, todo mundo gosta de estudar em São Paulo, é bacana isso, né? Mas colocar uma estratégia de pé é um trabalho de década. Isso é disciplina, isso é dia a dia, isso é menos glamouroso. Eu acho que muitas vezes o problema acontece nessa passagem. Eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa estratégia, eu superei o ego, mas eu esqueço que no dia a dia, durante muitos anos, eu tenho que valorizar a implementação de uma estratégia que é um pedacinho por ano. É muito fácil você se perder nisso, sobretudo num país que as coisas mudam tanto e você tem que insistir, né? E aí você se perde. E no que você se perde, eu vejo muitos negócios naufragarem. Sim. Entrando na questão da governança, queria ouvir a opinião do senhor, que a governança, a gente conversa com o pessoal, ainda é vista por alguns empresários como uma coisa burocrática. Como convencer as pessoas da importância da governança dentro da gestão do negócio? Porque, não preciso. Isso é...
É só uma palavra bonita? Não é assim, né? Não, a governança é essencial. Muitos negócios morrem por uma má governança. E eu vejo na governança dois grandes propósitos. Governança, como o nome diz, é governar. Sim. Então a pergunta é como eu governo uma empresa? Quando ela é tua, só tua, é você com você, eu sozinho, meio que eu olho no espelho, no máximo eu decido com a minha família se eu vou trabalhar mais ou menos, mas quando o negócio começa a ampliar, eu tenho que resolver duas grandes situações através da governança. A primeira é eu com os meus sócios. No momento em que eu começo a ter sócios novos, eu começo a ter sucessões, né? Pai para filho, mas aí já são 4, são 3, ou então já estou na terceira geração, que muitas vezes são 10, 12, ou então eu trago um investidor profissional. Como é que vai ser a regra do jogo com esses sócios? Porque todo mundo, ou muitas vezes, né, as pessoas se esquecem que você precisa negociar as regras do jogo com seus sócios na época da paz, não na época da guerra. Porque depois que o negócio já descambou, fica muito difícil, aí é advogado com advogado. Então quando eu começo a criar uma sociedade... Tiroteio danado aí. Tiroteio, eu quero furar teu olho e vice-versa. Então eu estabeleço as regras do jogo na paz. Eu crio um bom acordo com os meus sócios, um acordo de acionistas, enquanto nós estamos conversando de forma civilizada. Então, ter esse instrumento absolutamente importante, com todas as regras que eu deveria ter com você. E segundo, quem vai tocar essa empresa? Sou eu, você, ou nós vamos ser só investidores financeiros? Ou então você quer ser só financeiro e eu quero tocar a empresa? Eu vou poder ter salário? Até onde você me deixa decidir as coisas da minha empresa? Então as regras do jogo para quem vai tocar a empresa também são essenciais e tem que vir da governança. Até X você toma a decisão, daqui para cima vem conversar comigo. Ah, você quer comprar um negócio novo, você tem que vir conversar comigo. A gente chama isso de alçadas, políticas, regras do jogo. Então, para que serve a governança? Define como os sócios convivem nos tempos de paz, e espera-se que nunca, mas quando acontecer nos tempos de guerra, não é isso? Mas também define como a empresa é governada no dia a dia, pelos seus executivos, sejam eles os próprios sócios ou terceiros. Coloca no papel ou não? Sempre. Só no fio do bigode? Sempre, porque o fio do bigode ele é esquecido no momento da batalha. Então, no ambiente da governança, de cima dos sócios, né, como a gente fala, você faz isso através de um contrato social bem feito, ou de um estatuto, dependendo do tamanho da empresa, e você faz isso através de um instrumento que se chama acordo de acionistas, registrado, com efeito prático e com implicações severas em caso de descumprimento. E qual o momento que eu devo partir para essa solução, para a governança? Na minha opinião, é assim que você tem um sócio. E se você não tem sócio, mas você vai para uma sucessão, é interessante que as regras, né, de convívio já fiquem claras durante a vida do fundador, durante a saúde mental do fundador. Porque muitas vezes quando falta, né, essa pessoa, aí você já começa a ter interesses diversos, porque os filhos se casam, vêm visões diferentes, alguém quer fazer uma jornada diferente e o outro quer trabalhar. Aí para quem vai fazer uma jornada diferente, os dividendos são mais importantes, mas para quem vai ficar, eu quero investir mais na empresa. Então, essas regras de convívio dos sócios são muito importantes. E para dentro de casa a gente faz políticas, escreve políticas e registra. Olha, a sua liberdade, porque para mim liberdade vem da autonomia. Então eu vou dizer, a sua liberdade enquanto presidente, enquanto diretora, vai até aqui, tá? Daqui para cima você tem que trazer para mim. Então eu estou sendo claro. Porque se eu não faço isso, como é que eu vou chamar a tua atenção depois se você cruzou a linha? Eu não disse qual era a linha. Então uma boa governança, ela é libertadora. Ela é libertadora para os sócios, ela é libertadora para quem está no dia a dia. Sim. Levando isso em questão, o senhor fala muito sobre sucessão. Sempre é um assunto que eu também gosto muito, porque a gente vê que algumas empresas têm dificuldades porque não se formam os herdeiros em sucessores. E tem muito filho ou gente ligada à família que não quer ser herdeiro, não quer colocar a mão na massa, né? Ser sucessor é diferente de ser herdeiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, meus? Nada a ver com a outra. E aí eu me lembro dos meus... Às vezes só pensar nas retiradas, não é... Se você pensar, não tem nada de errado com isso, porque cada indivíduo, né? Sim. Mas eu me lembro de uma frase, eu ouvia muito na minha época da Ambev, foi uma época especial na minha carreira. Eu convivi muito com o Marcel Telles, muito com o Carlos Brito, são as grandes cabeças, né? O Jorge Paulo, por trás da Ambev. E lá tinha uma frase que era assim: é melhor você ficar vermelho de uma vez do que amarelo devagarzinho. Ou seja, encare as coisas como elas são. Então sucessão tem muito disso. Muitas vezes o fundador, a fundadora, esquece que não é eterno, que a finitude existe. Então eu vou empurrando. Um dia a gente fala, mas eu tenho 3 filhos e cada um pode querer seguir a sua vida, às vezes nenhum quer tocar o negócio. Então é preciso sim ter conversas ordenadas, e nisso um conselho consultivo ajuda muito, visões externas,
né? Pessoas que não têm lado. Mas é preciso ter conversas desde cedo sobre o futuro daquela empresa e o futuro de cada um. Porque se ninguém quer tocar, o que nós fazemos? Nós vendemos então? E vamos ficar com dinheiro? Ou vamos trazer uma gestão profissionalizada, né? Que vai ter acordos conosco, que nós vamos viver de dividendos daqui para frente. Ou então, um quer tocar, mas os outros vão abrir mão. Quais são as regras para que isso aconteça? Os mecanismos de decisão? Eu sempre tento orientar as famílias para que essas discussões aconteçam cedo, na presença do fundador, e que todas as regras sejam pensadas na medida possível. Por exemplo, tem o contrário. Qualquer filho poderia trabalhar na empresa. E se um tem mais condição, o outro tem menos condição. Então, há famílias hoje que já vão além e elas começam a criar regras, tipo assim, qualquer filho pode, mas tem que ser formado ou formada numa universidade de tal nível, mas tem que passar 10 anos trabalhando em empresas que não sejam familiares, não sejam as nossas, e eventualmente tem que ter um MBA em alguma escola. Aí pode, tá? Ou seja, vai atrás, aí você vem. Mas só porque você é filho, não. Porque senão você corre o risco, né, de regular para baixo o processo sucessório. Sim. E qual o momento? Qual o momento de começar esse debate interno? Eu creio que quando os filhos já têm uma idade suficiente para entender o que pretendem da vida, então talvez a partir dos 20 e poucos, 25, 30 anos, e de preferência com a primeira geração absolutamente sadia, né? Porque é muito importante lucidez para isso, é muito importante que haja uma troca. Na ausência disso, muitas vezes acontece... E filho mais velho tem prioridade, na sua opinião, ou não tem isso? Não. Em algumas culturas, por exemplo, no judaísmo tem, né? Existe uma certa expectativa que o filho homem mais velho exerça determinado papel. Eu não sei o quanto que isso ainda é fato, mas de fato acontece em algumas famílias, mas aí são tradições muito mais ligadas à cultura do que a empresa em si. Mas na prática, o que eu vejo, não. Muitas vezes os mais jovens vêm com uma ambição maior, os mais velhos querem fazer alguma coisa diferente. Sim. Como equilibrar a experiência e a inovação? O veterano tem que ouvir mais o jovem tem que ouvir mais o veterano. Como é que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, porque temos talentos aí. Hoje os jovens têm, se pegar mesmo, que hoje tem uma turma está muito no celular, né? Muita tela de celular, né? Você fala, meu Deus, o que vai ser dessa geração para frente, né, meus? Como levando nessa questão, qual que é o seu conselho? O jovem também tem ideias boas, mas às vezes o mais velho não quer acatar. Como é que é isso? Falta humildade dos dois lados. Eu ainda acho que humildade é a grande característica dos grandes líderes, né? Você imagina, eu sou um bom executivo, muita gente me conhece, eu sou sempre convidado para fazer uma série de coisas, mas eu não posso deixar de reconhecer as minhas limitações. Eu não sou um nativo digital. Eu não sou. Então, quando eu fui montar o meu portfólio de empresas para conselho, eu estou em vários conselhos hoje, eu escolhi 2, 3, na verdade, empresas jovens, startups de tecnologia, porque eu preciso estar em contato com esses jovens para entender o que está acontecendo, para ter uma chance de não me tornar um jurássico, né, um ser jurássico antes da hora. Eu entendo que isso tem uma dose de humildade, porque tudo para mim é diferente nesse ambiente. Mas o contrário é verdadeiro. Geralmente o jovem é muito impetuoso. Então quando eu me vejo, né, diante de uma tecnologia que eu domino, e eu acho que as pessoas mais veteranas, eu tenho certeza, né, que elas não conhecem, a minha tendência é ignorá-los. E desde quando você deve ignorar a sabedoria de quem já viveu 20, 30, 40 anos? Eu acho isso um desperdício absurdo. Em todas as minhas falas para jovens eu peço, não façam isso. É óbvio, as expertises são diferentes, mas a sabedoria da vida você sempre vai usar. Então falta humildade dos dois lados. Você é um cara muito bem sucedido, jovem, está tocando a tua empresa, já foi avaliada lá em 100 milhões de dólares, e você se acha Deus. Não, você não é Deus. Vai conversar com quem já errou. Então eu acho que é dos dois lados isso. Sim. Se o senhor pudesse deixar apenas uma regra de ouro de governança escrita na parede de todas as empresas do Brasil, qual que seria essa regra? Coloca tudo no papel. As regras que você combina têm que estar escritas. Você precisa se dar o trabalho de combinar as regras do jogo antes, atualizadas, e escrevê-las. O senhor fala sobre as startups, né? É um assunto que o senhor gosta bastante, tem Sim. comentado onde o senhor tem ido. Inclusive, o senhor esteve recentemente no CIESP, né? Fazer uma palestra para a turma lá. Qual que foi o tema? Eu falei um pouco sobre kit empresarial na primeira. Kit empresarial é um conjunto de ferramentas, né, que é a forma que eu chamo, que te ajuda a transformar um bom negócio numa grande empresa.
um bom empreendedor num grande empresário. E depois a gente fez uma segunda fala que foi com um convidado externo, que é um dos maiores especialistas em estratégia, um grande amigo meu. E nós fizemos como se fosse uma live, né? Ali eu conectando e fazendo uma entrevista com ele. Então foram esses dois temas. Bacana, porque o pessoal tá sempre... A gente vê empresários que são na plateia, que são reconhecidamente... Não precisariam estar ali, né? Em tese, né? Mas fazem questão de ter essa humildade de estar ali presente. E aí você tem que participando, né? Você tem que se perguntar qual é a causa e o efeito, né? Eles são grandes porque eles estão lá? Eu acho que sim. O fato de eles estarem lá denota grandeza. Porque Sim. nunca é demais. Eu tenho uma oportunidade boa de conversar com gente legal. Sem trânsito, pega ali, vai no CIESP, tranquilo, sai de casa, volta. Agradável. Passa, E mais, troca ideia, né? É uma troca. Claro, Network na veia. Uma pergunta bem feita, muitas vezes por uma plateia inteligente, ela é muito mais interessante do que uma aula. Porque ela dispara, né? Ela deflagra uma discussão ali que vai envolver todo mundo. Então, para mim, os grandes empresários têm muito dessa curiosidade. Levando essa questão das startups, então, o que mais surpreende o senhor, o que mais o preocupa nesse novo segmento de mercado? O que mais me surpreende é a capacidade intelectual dos jovens que estão na vanguarda. Eu acho assustador, absolutamente assustador, assim, o conhecimento, o que essa meninada faz hoje com códigos, o que estão fazendo com inteligência artificial, a rapidez, a capacidade de absorver, porque mal deu tempo na nossa geração, a gente se esforça, a gente aprende uma coisa, aprende a mexer em alguma coisa, e a hora que você vai ficar orgulhoso disso, você já está obsoleto. E essa meninada, parece que eles estão sempre alguns passos à frente. Então, eu tiro o chapéu, porque a capacidade de processar isso tudo de forma natural, para mim é quase que acima da média da humanidade. Não são todos, mas os que fazem são incríveis. E isso, por outro lado, dá medo, né? A gente tem hoje uma situação, particularmente com inteligência artificial e machine learning, que todo mundo fica esperando se vai sair do controle ou não vai sair do controle. Igual nos filmes. Igual nos filmes, assim. Tem gente muito inteligente que acha muito perigoso. Eu não sei se nós vamos chegar nesse ponto. Eu tenho um medo que é anterior a isso, Rodrigo, que eu acho que a velocidade que está acontecendo não está bem... Ela não está sintonizada com as necessidades humanas. Eu acho que o cérebro humano é impossível, não foi desenhado, não foi pensado por quem quer que nos tenha desenhado para acompanhar isso. E a consequência disso, eu tenho muito medo de uma situação de desemprego muito grande, por exemplo, né? No momento em que as empresas se derem conta que elas conseguem automatizar muita coisa, o que vai acontecer com essa gama de pessoas que talvez não sejam tão brilhantes, né? Que a imensa maioria não é brilhante, né? E daqui a pouco você vai ter máquinas fazendo esse trabalho, vai sobrar o quê então? Então eu acho que o ser humano sempre passou por grandes mudanças, mas eu acho que sempre teve uma questão de tempo que permitiu adaptações. Então veio a Revolução Industrial, mas foram, 100 anos até que esse negócio andasse. A própria criação da prensa, né, que deu origem ao seu trabalho, tem 250 anos ali, desde a prensa até os primeiros grandes efeitos. E dessa vez, não faz 30 anos que não tinha internet. E não faz 20 que não tinha celular, e não faz 15 que não tinha redes sociais. E agora tem IA. Então, como é que a gente absorve isso dentro das formas, né, de convívio social que a gente tem? Eu, sinceramente, tenho receio. A nossa geração não vou perguntar a sua idade, Melzi. 53, década de 70 para cá foi uma geração privilegiada, né? Nós vamos passar por a única geração que vai passar por todos os processos. A gente pegou ali na questão para a molecada saber, né? Máquina de escrever ali, fiz ali na Renascentista, fiz. Datilógrafo, né? Datilografia. E eu me lembro quando apareceu o primeiro personal computer, né, o computador pessoal, depois a primeira vez que a gente entrou no e-mail. Vivenciou tudo. Não tinha celular. Como é que você fazia jornalismo sem celular? Hoje eu opero a minha empresa com apenas o celular na mão. Estamos fazendo aqui com celular. Como é que era isso 20 anos atrás? Seriam grandes câmeras gigantescas. É verdade. A televisão aqui, só para passar aqui os parceiros, já não teria uma... Impensado. Nós somos da geração que nós éramos o controle remoto dos nossos pais, não era? É verdade. Então, sim, eu concordo, nós somos privilegiados, mas isso coloca um desafio muito grande na nossa geração, porque talvez nós sejamos a primeira que nossa vida tem duas metades, nossa vida útil profissional, né? Até, talvez agora, 45, 50 anos, a sabedoria e a experiência que a gente ganhou nos garantia.
Mas considerando que hoje a expectativa de vida aumenta muito, que nós temos mais, que Deus queira, décadas para viver, como que nós fazemos para não ficar obsoletos tão rápido, dado que agora tudo ficou muito mais exponencial? É por isso que a busca por conhecimento, a minha procura por startups, né, por apoiá-las, eu apoio com governança, gestão, estratégia, conhecimento, finanças, e em troca eu procuro não ficar tão alheio a esse mundo. Tem sido divertido, mas é muito complicado. Então, aí eu te pergunto, as startups, elas nascem com muita pressa. E as corporações, o mundo corporativo, tem processos. Sim. Como alinhar essas duas situações? É um pouco de cada coisa ou não? Você acha que depende também de cada startup? Aí é curioso. Veja só, se você pensar numa empresa jovem, que por definição é uma startup, né? Toda empresa grande um dia foi jovem, né? Ela teve poucas pessoas. Sim, ela nasce imatura e ela precisa, como a gente falou mais cedo, ir buscando o equilíbrio, né? De trazer profissionais mais experientes, de desenhar processos, desenhar governança, refinar a sua estratégia. Isso é um processo normal, que eu acho que é muito similar a uma vida humana, não é? A gente vai aprendendo a andar, a correr, por aí. Mas existe uma startup que, quando a gente ouve esse termo, eu acho que ele traz uma certa ambiguidade, e tem muito a ver com a cultura americana isso, com o Vale do Silício, e aqui no Brasil de certa forma também, que aí elas são empresas que elas são pensadas de uma forma diferente. Parece que é um pouco mais assim, não é bem uma loteria, mas é uma aposta. Então muitas vezes eu começo uma startup e a corrida é diferente. Não é uma corrida tradicional para me tornar uma empresa tradicional e ir me adaptando. É uma corrida para ver se eu consigo fazer sucessivos rounds, né, como eles chamam, de captação de recursos dos investidores de risco, né, que se chamam os venture capitals, né, se colocam dinheiro, se apostam. E é uma corrida muito para tentar dominar uma área de conhecimento, dominar uma atividade. Então eu quero ser rápido, eu quero ser ágil, eu vou mudar o meu modelo de negócio quantas vezes for necessário, enquanto eu tiver dinheiro para isso, enquanto acreditarem em mim. Agora, se eu ganhar, eu ganho pesado. Se eu perder, eu passo a régua e vou para uma nova jornada. Então essa é uma cultura muito empreendedora que nós não temos muito no Brasil, porque aqui no Brasil a falha é mal vista, né, de diversas formas. Nos Estados Unidos é vista como um rito, né? Eu faço uma, faço duas, faz parte do processo. Faz parte do processo. Então até os mecanismos judiciais lá fora são mais adequados para quem vai falhar, para quem vai quebrar, né? Então esse tipo de startup é muito diferente. Eles não estão aí para desenhar processo. Claro, se der muito certo, aí eu virei um Facebook, eu vou ter que me tornar uma empresa convencional, eu vou ter que ter o Mark Zuckerberg no jantar com o Trump, eu vou ter que fazer institucional, coisa que lá no começo, quando eu estava em Harvard, basta assistir o filme, eu não estava nem aí para isso. Mas essa primeira onda das startups é um modelo econômico com um pensamento diferente. Sim. O senhor, quando faz mentoria, o que mais tenta ensinar e o que mais tenta desaprender? Desaprender para mim ou pro mentorado, né? Porque ele tem alguns vícios, geralmente, né? Sim. Que o senhor pega na hora que está... Sim. O que eu tento ensinar é o equilíbrio, né? Como eu falo muito, eles me procuram muito para falar desse conjunto que eu dei esse nome de kit, né? Então você tem uma boa estratégia para sua empresa, você tem um propósito, você tem um horizonte de tempo, você tem um plano, você tem uma equipe, você tem processos. Então esse é um conjunto, né, de governança, estratégia e gestão. E o que eu mais procuro passar para eles é que eu preciso ter equilíbrio. Você não quer nem mais nem menos. Eu não quero uma empresa pequena com uma governança exagerada porque ela fica lenta, ela fica pesada, ela fica burocrática. Mas eu também não quero uma empresa que está crescendo e está deixando para trás esses atributos, porque os pratos vão começar a desequilibrar. Então eu sempre uso aquela frase que dizem que é do Paracelso, né, aquele médico alemão, que é a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Então para mim essa é a minha maior batalha. Não demore muito, mas também não tente se apaixonar pelas ferramentas de trazer coisas antes da hora. E o que eu mais tento desconstruir na cabeça principalmente empreendedores, é essa percepção de que eu sou meio que super-herói, e que eu vou levando, e que eu vou levando, e que eu vou absorvendo, e eu acabo não construindo, né, as bases necessárias, os pilares necessários para lidar com o meu próprio sucesso muitas vezes. Então, daqui a pouco eu estou tão preso dentro daquilo que eu criei, que se torna uma armadilha. E aí eu começo a procurar o caminho no meio das árvores e esqueço que eu tenho que olhar a floresta. A liderança tem que estar olhando para frente, né, para cima. Se eu não estiver fora daquela loucura, quem está fazendo isso para mim? Quem está pensando por onde que eu vou crescer, por onde que eu vou andar? Então, a minha briga, né, por assim dizer, olha, você precisa tirar o pescoço para fora d'água. Para fazer isso, processo, pessoas, equilíbrio. Aí você volta a ser o empresário, o empreendedor que você foi lá atrás, né, o visionário.
Não queira fazer as duas coisas que você não faz. Então, existe uma diferença entre o visionário e ser teimoso. Como saber quando insistir e quando também pivotar? É sabedoria. Eu acho que tem poucas pessoas que têm capacidade de adaptar mesmo, de dizer assim, olha, hoje eu sou visionário, intuitivo. O empresário brasileiro é muito intuitivo, né? E muitos são muito bons nisso, né? Eu leio bem, e de repente você diz assim, não, mas agora eu vou ser cartesiano, agora eu só, né, faço tudo com base na análise. Eu conheço algumas pessoas que conseguem assim, fazer esse shift, sabe? A maior parte não. Então aí passa por você reconhecer os seus próprios limites. Então veja, se eu sou uma pessoa, um grande empresário, muito intuitivo, eu tenho boas sacadas, boas ideias, eu até aprendi a usar um pouco mais de análise, porque eu percebi que a análise, ela me ajuda, ela não me atrapalha. Mas eu nunca serei uma pessoa tão cartesiana. O que eu tenho que fazer? A primeira pessoa que eu vou trazer para o meu time tem que ser o contrário de mim. Porque se eu quiser fazer uma empresa só de iguais, é igual um time, né? Você imagina, o Brasil, né? Nós somos da época que a gente ficou sem Copa do Mundo um tempão. Nós vimos o Brasil ganhar em 94. E quem ganhou aquela Copa? Foi o Romário? Foi o Romário. Agora você imagina 11 Romários naquela seleção. Ia fazer... Não ia marcar ninguém. Ia tomar 40. Ué, não é? Então, para um Romário, eu tinha que ter uma defesa, né? Que na época o Parreira armou, que era muito criticada, mas que segurou. E segurou, o cara ia lá fazer um gol e resolveu o jogo. Então, eu preciso montar um time com esse mesmo conceito. Se eu sou muito intuitivo, muito para frente, muito ousado, eu preciso, por exemplo, ter um financeiro que é o contrário de mim. E que fala, não vai não, Rodrigo. Você tá maluco, olha o que está acontecendo com a economia. Aqui não vão quebrar, aqui não vão arrebentar. Então, eu preciso ter pessoas com habilidades e com visões complementares. Claro que não todas, né? Porque senão também vira uma loucura. Mas eu preciso saber montar meu time com base na minha fraqueza. Sim. Meus, aí eu te pergunto, na questão da dificuldade das empresas em relação à mão de obra. Isso no mundo digital, as empresas também no mercado industrial, os empresários reclamam demais, né? Que hoje foi dita uma frase que eu carrego assim, porque eu percebo que no dia a dia ela faz todo sentido. Que as empresas querem as pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Não querem vestir a camisa de fato, estão insatisfeitos onde estão trabalhando. Como é que lidar com isso no dia a dia? Para o empresário deve ser um tormento. Porque se ele dispensar mesmo um mau funcionário, ele sabe que vai ter dificuldade de encontrar uma outra pessoa para exercer aquela função. E aí? Olha, aí eu acho que tem dois problemas que é mais da sua área de atuação, né? Você é um jornalista com tradição em política, economia, mas que aflige muito nós, né, do meio executivo empresarial. Quais são? O Brasil não tem um projeto de educação, nunca teve. Né? Nós não temos, por exemplo, uma escola técnica fortíssima, como a gente viu na Alemanha, que para um país como o Brasil, para mim, seria algo absolutamente necessário. Né? Se a gente tivesse realmente um grupo de milhões de jovens aprendendo funções técnicas que pudessem ser utilizadas, sei lá, no agro, no serviço, na tecnologia. Nós não temos um projeto desse. Uma educação que é super falha em vários aspectos. Então isso, lá na frente, faz com que haja uma dificuldade natural, sim, de você contratar. Vai encontrar bons engenheiros no Brasil. São escassos. Então, sim, em algum momento é preciso que os nossos políticos entendam que isso arrebenta com a possibilidade de a gente ser um país de primeiro mundo e talvez buscar soluções práticas. E dois, existe um aspecto cultural hoje, que aí eu acho que tem a ver um pouco com o mundo, né, o momento de hoje, mas com a nossa nação, que é exatamente o que você fala, né? Eu acho que as pessoas hoje estão esperando muito os seus direitos e esquecendo os seus deveres. Eu não posso sentar na cadeira que você está sem ter feito o que você fez. Não dá. Não dá, não é justo. A vida não seria plena. Né? Então eu tenho 20, 30, 40 anos, sabe Deus que tipo de sacrifício para ter autoridade de hoje montar um podcast, falar, eu vou convidar as pessoas vão vir. E eu não vou queimar etapas. Isso é verdade no esporte, é verdade nas artes, é verdade em qualquer meio. E parece que as pessoas estão esquecendo. Eu não sei se a vida ficou muito fácil, se é um período da humanidade onde as coisas estão vindo de uma maneira fácil. E, de novo, isso tem consequências super complicadas, porque você passa uma parte grande do seu tempo dentro das empresas hoje, talvez explicando coisas que você não devesse. Né? Precisava. Agora, independente disso, a empresa tem que andar. Então, a briga por talentos, ela é cada vez maior. E como é que você atrai grandes talentos? Aí tem muito a ver com a tua liderança, tem muito a ver com a tua capacidade de articular uma visão, de articular um propósito, de criar mecanismos, né, na tua empresa que faz com que as pessoas que são muito talentosas digam assim, ó, eu vou trabalhar para o Rodrigo. Por quê? A empresa vai crescer, o ambiente é bacana, tem um modelo de incentivo, de remuneração que vai me permitir também participar e não vou ser só usada, né? Ou seja, tem compartilhamento. Então,
as empresas precisam se concentrar muito nesse lado, porque o problema da escassez, na minha opinião, está cada vez mais agravado por conta dessas duas situações anteriores. E de outro ponto de vista, a falta de reconhecimento profissional também dos grandes talentos, das pessoas que tocam as empresas de fato e não tem um reconhecimento dentro das empresas. Também é um outro lado que também as empresas não percebem, muitas vezes, né, nem o presidente da empresa percebe que ele vai perder aquela pessoa, né, o seu principal concorrente geralmente, né, no mercado corporativo. Ou até pior, às vezes a própria pessoa sai e monta o seu negócio concorrente, né. Aí você tem um lado do empresário brasileiro que de fato também precisa mudar, né, e quem começou a fazer esse processo no Brasil foi o Jorge Paulo Lemann, né, quando ele traz uma cultura na época lá do Banco Garantia, e ele diz assim, olha, eu não vou esperar a empresa crescer para ver se eu compartilho. Eu vou compartilhar porque isso aumenta a chance de crescer. Então o Jorge Paulo, nos livros, ali ele fala, olha, eu só me tornei um empresário bilionário quando eu entendi que eu teria que fazer alguns milionários pelo caminho. Então ele compartilha. Toda a história da Ambev, que eu participei, é uma história de compartilhamento, de você ter centenas de sócios, né? Você ficava sócio de fato da empresa em condições positivas. E aí as pessoas não tinham estímulo para sair de lá. O ambiente era legal para quem trabalhava, a empresa crescia, o sonho existia. Produto vendia até mesmo sem propaganda, não precisava propaganda. E você podia participar daquilo. Então, sim, os empresários brasileiros ainda têm dificuldade em compartilhar, ainda parece um pouco assim de falta de visão. Mas só eu não queria deixar de falar um outro ponto, dado que você tem um alcance grande. A gente, na minha opinião, precisa aprender no Brasil a valorizar mais também os grandes empresários. Eu acho que aqui a gente tem uma visão muito distorcida, né, de que é feio se dar bem, é feio você crescer, é feio você ganhar, quando eu acho que é exatamente o contrário. Você pega as pessoas que produzem de fato, né, que geram grandes empresas, que elas vão ficar muito ricas, que bom que elas vão ficar tão ricas, né? Mas elas vão realmente arrastar muita gente, não só diretamente, mas muitas vezes até através da inspiração, né, de uma forma indireta. Eu acho que a gente faz um péssimo trabalho de valorizar essas pessoas no Brasil. Isso me dói. A gente percebe, a gente que trabalha agora com o Diário do Rodrigo Lima muito próximo aos donos das empresas, aos sucessores, às pessoas que tocam realmente, a gente percebe isso que você falou. Empresas que começaram do nada, que começaram com, por exemplo, nós temos aqui a Mar Rio Pescados, hoje uma potência, não só de Rio Preto, né, de valorizar coisas nossas. A empresa começou no fundo de casa. Hoje a gente vê ampliando as estocagens, milhares de toneladas de pescados, é uma coisa assim absurda. Em 20 anos, não é uma coisa que nós estamos falando de... Tomando com o Julinho, por exemplo, primeira geração. É uma coisa que até serve como referência para todo mundo que quer um dia vencer, né? De ser um grande empreendedor, né? E é uma empresa familiar também, né? Não sei se você sabe. Sei, não, eu já estive com um deles. E veja, naquele ambiente adverso que a gente falou no começo da conversa, né? Sim, Se você pensar que o Brasil... Assim, eu acho que o Brasil gera grandes oportunidades, como a gente falou, sim. Mas se você pegar só os últimos... eu comecei a trabalhar no começo da década de 90, né? Então são 33, 35 anos. Você conta nos dedos os anos que o Brasil não esteve em crises profundas. Não dá 5. 5, 6 anos talvez. Mas são períodos muito curtos. Nós tivemos segmentos que sofreram muito e mercado de confecção de roupa, por exemplo. A China arrebentou o Brasil e a gente tem um caso na família, inclusive meus pais tinham uma confecção, produziam até jeans. Sim. Que aí você produzir uma camisa de um determinado tipo que vinha da China mais barato que produzido aqui no país. Era uma loucura, né? Você vê, além do Brasil, né, ter uma ordenação que é muito complexa, você tem esse caso é um caso de globalização, né? A partir da década de 90, com a abertura dos mercados, com a evolução, né, das tecnologias e dos fluxos de dinheiro, fluxos econômicos, isso aconteceu e veio somar, né, em cima de toda a complexidade do Brasil. Quantas empresas foram quebradas, né? Porque agora você consegue importar. Por outro lado, a gente começou a exportar muita coisa também, né? Então, essa necessidade de uma constante adaptação, sobretudo em um país que não traz estabilidade, é que faz com um caso como a Mar Rio tem que ser aclamado, tem que ser reconhecido, tem que ser admirado, não invejado, não questionado. Mas como? Não, porque as pessoas são muito boas, abrem mão, batalham, tem um nível de inteligência às vezes maior. Tem, o ser humano é isso mesmo, né?
Agora, quanto bem foi feito... E uma cidade que não tem mar. Não estamos longe. É uma loucura, né? Não, é tudo... Se você imaginar, não tem nada para dar certo, né? A terra do boi, ele brinca muito, Julinho. Fala, pô, eu tô com peixe aqui na terra da carne bovina, né? Desse. Não tem que ser aplaudido? Sim. O senhor já viu muito de perto várias fusões, as crises, recuperação de muitas empresas. Hoje, quando o senhor olha o Brasil, o que dá mais esperança ou tem muita coisa que ainda tira muito sono do empresário? Não, as duas coisas, Rodrigo, assim, a quantidade de problemas que a gente enfrenta no Brasil, do ponto de vista empresarial, tá? Sempre. Não vou falar de nada social, porque vocês conhecem muito mais. Mas a quantidade de problemas que a gente enfrenta é absolutamente desproporcional. Eu acho um erro estratégico nacional, porque se tem uma forma do Brasil acelerar qualquer crescimento e trabalhar a desigualdade social, é através da prosperidade. A prosperidade vai vir pelas empresas. Nós somos um país livre, somos um país, né, com uma vocação capitalista. Então, enquanto a vida das empresas não for facilitada, não no sentido errado da palavra, né? Mas enquanto você não tiver uma condição melhor, e aí eu estou falando desde acesso a crédito, uma taxa de juros decente, né, que faça com que as pessoas tirem dinheiro do CDB e coloquem dinheiro para trabalhar nas empresas, enquanto você não tem leis que mudam menos, um arcabouço tributário, né, que não tire tanto. Pô, a gente não para de pensar em imposto novo, agora vem imposto sobre dividendo, é um atrás do outro. Quer dizer, você tenta sair por um lado e parece que tem sempre alguém te cercando, né? Então, ou a gente muda isso... É só desmotivador, né? Só desmotivando, né? Nada... Por outro lado, eu acho que a nossa sociedade é otimista. Nós temos um lado do brasileiro, e principalmente desse empresário, que olha para isso, aceita e diz, eu vou correr o risco e vou fazer. Então essas duas coisas vêm juntas. O que eu fico sempre me perguntando, eu espero poder viver para ver, e se um dia a gente consertasse o ambiente econômico empresarial brasileiro? Minha sensação é que o Brasil é um país com uma vocação empreendedora incrível. Basta olhar na rua. A quantidade de pessoas que abrem a sua lojinha, você saiu do diário, você montou o seu negócio, isso para mim está no sangue do brasileiro. E a gente precisava, sabe, tentar agilizar, tentar criar mais condições de crédito. Pô, Rodrigo, cresce, cara, tem aqui acesso a isso, aquilo, informação. Eu acho que a característica do Brasil é essa. E a gente aprendeu, né, até nas gerações anteriores, a acreditar que não, que o negócio era trabalhar para uma estatal. Não acho, não vejo a molecada assim não. Então eu quero sonhar com o Brasil que a gente vai conseguir juntar essas duas coisas, né? Às vezes a pessoa não quer trabalhar para uma empresa, ela quer ser a empresa. E às vezes é aquilo que você falou também, não leva em consideração os processos e a história do empresário, né, para chegar até ali, né? Sim, mas você imagina, as pessoas vão falhar, é da natureza humana, né? Você vai tentar montar, mas e se a gente fizesse de um jeito como eu vejo lá no Vale do Silício, onde eu morei, estudei, né? Não é que você celebra a falha, mas você aceita a falha. Você entende que a falha não é um fracasso, ela é parte de um processo de aprendizado. Então os próprios mecanismos jurídicos, você não pode arrebentar com a tua vida. Se você quebra uma empresa no Brasil, você está ferrado por 20 anos. Então toda a tua intuição é não quebra, tua intuição é não quebra. Então eu tomo menos risco. Se eu tomo menos risco, eu cresço menos, eu faço menos, porque eu sou mais conservador. Então se eu tenho mecanismos de proteger mais o teu CPF, por exemplo, vamos para frente. Mas aqui é tudo feito para travar, burocratizar, tornar mais lento. Em algum momento nós temos que ter alguém que de fato olha para isso e diz, não, assim, não vamos dar certo. Sim. Melzi, caminhando para o final do podcast, eu te agradeço demais já a tua presença aqui. Eu queria que você deixasse em uma frase o que é liderar em um país em constante transformação como o Brasil. É super fácil essa, porque eu acredito desde muito jovem. Liderar é servir. Ou a gente põe na cabeça que quando você se torna líder, você está aí para servir os outros. Então, um líder empresarial, eu preciso servir a minha população, meus clientes, meus funcionários, porque eu dependo deles, primariamente. Quanto mais eu sou líder, quanto mais eu estou por cima, menos eu faço sozinho, mais eu dependo de quem está embaixo. Então, eu preciso sempre ter essa visão de que eu trabalho para te fazer melhor e, obviamente, o teu resultado e a soma, né, de todos os resultados torna a minha vida melhor. Um líder social, político, deveria ser a mesma coisa, eu existo para servir. O que a gente vê não é isso, né? O que a gente vê é o que eu chamo de chefe. O chefe entende que ele está lá para ser servido. Então ele quer tirar o máximo. Ele quer usufruir o máximo, ou do cargo que ele conseguiu, ou do favor, ou da empresa, ou do departamento que ele está tocando. E não é isso que faz o mundo andar. Se eu tenho líderes que servem, eu tenho um país que prospera. Então minha frase é, liderar é servir. Tá certo.
Rogério Melzi, eu agradeço muito o senhor, também não conhecia, só ouvia também dos eventos, acompanhando de longe no Ciesp, a gente ficou sabendo dos eventos, acompanhando também, e conversando com as pessoas, vou levar no podcast quem que é o Melzi, como é que é e tal. E olha, foi muito agradável, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. As portas estão abertas para voltar sempre. O senhor tem muita gente que o senhor conhece que pode sentar nessa cadeira também. Sim. Será um prazer receber a turma como um todo, viu? Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que lhe agradeço, adorei a oportunidade, também foi muito bom ver você pessoalmente, fiquei super à vontade e fazemos outras vezes, no que for possível, a gente contribuir para a prosperidade de Rio Preto, eu estou dentro. Melzi, sua ligação com o Rio Preto, por exemplo, explica um pouquinho do casarão ali, da família, né? Você estava falando. Como é que é São José do Rio Preto? Viveu muito tempo fora, Melzi? Como é que é retornar agora? Não, eu nasci aqui naquela casa que é ali na diagonal do Mercadão, né? Onde estava até agora o Zapas Casarão. E é uma casa muito especial porque minha mãe nasceu lá também. Minha mãe é viva, tem 88 anos, né? E nasceu naquela belíssima. Casa. Aquela casa é linda. Aonde estava ali os Zapas agora, os Zapas Casarão. Estamos pensando em dar continuidade, né, de alguma forma. Nesse momento, né, está um pouco interrompida ali a operação. Mas a gente nasceu lá e eu vivi aqui até os 17, fui para São Paulo fazer engenharia e eu fiquei todos esses anos viajando, né, pelo Brasil, para fora, mas eu nunca deixei de vir para cá. Eu brinco que eu saí de Rio Preto, mas Rio Preto nunca saiu de mim. Então eu continuo vindo de 3 anos para cá, quando eu deixei a vida executiva em tempo integral e passei a fazer essas atividades, né? Todas aí de conselho, enfim, aulas, né? Aí eu comecei a conseguir ficar mais aqui, até no pós-pandemia, pela questão do hibridismo, né? Da possibilidade de ser virtual. Então hoje eu consigo voltar a ter a relação que eu queria. Não é ainda em definitivo, né? Eu vou muito a São Paulo todas as semanas, eu passo um tempo grande em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro também, em negócios, mas a minha ideia é cada vez voltar a ficar mais aqui. Hoje eu tenho uma casa aqui que é na divisa com Mirassol, né? Mirassol está muito famoso agora, né? Mirassol todo mundo conhece agora. O time agora está indo muito bem. Fez um favor de elevar o nome da cidade, que eu acho muito bom para Rio Preto, né? Porque traz a região. E a minha ideia é essa, Rodrigo, cada vez voltar a estar mais aqui, conectar com pessoas legais, formadores de opinião, empresários. E eu estou tentando trazer esses 30 e tantos anos de experiência para aplicar em empresas que estão em fase de crescimento. Eu tenho feito muito isso em São Paulo, mas eu quero fazer aqui também, né? Por isso até a oportunidade que você me dá aqui é bastante útil nesse sentido. Mais uma vez eu te agradeço. Que isso. Então, muito empresário assiste o podcast aqui, com certeza vai dar negócio. Esperamos que sim. Bacana. Olha, e agradeço você então que assistiu aqui o podcast com a participação do executivo o Rogério Melzi, ele que agora tá ajudando as empresas aí a superar as dificuldades, né, Melzi? Que no Brasil não é fácil. Não. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço e até a próxima, turma!